Boa noite a todos. Então, a gente dá início então ao segundo dia do encontro, do segundo encontro de pesquisadores discentes de História da Universidade Federal de Pelotas. A gente agradece extremamente a vinda do professor Valdei, que se dispôs a vir de tão longe, de condições não tão adequadas em si, para poder estar aqui hoje para falar para a gente. Então, realmente, é muita felicidade em receber o senhor aqui, professor. Espero que esteja sendo bem acolhido. O professor Valdei, então, hoje ele vem, eu vou falar brevemente o seu currículo, então, para apresentar. Ele possui graduação e mestrado em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutorado em História Social da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, um estágio PDE na Universidade de Stanford. Atualmente é professor associado na Universidade Federal de Ouro Preto, tem experiência na área de História, com ênfase em História da Historiografia, atuando principalmente nos seguintes temas: História da Historiografia, História dos Conceitos, Brasil e Império, História Política e Teoria da História. Atualmente desenvolve pesquisas sobre a produção de distâncias históricas nas narrativas, sobre a relação Brasil e Portugal na primeira metade do século XIX, que é uma bolsa de produtividade do CNPq, sobre regimes de autonomia na historiografia do século XIX e do uso brasileiro, no âmbito do projeto integrado ao CEU-Pronex. CEU-Pronex. Coordenador do projeto integrado de pesquisa Variedades do Discurso Histórico, edital CAPEMIG, de apoio a grupos emergentes. Atua como pesquisador no projeto de pesquisa integrado multinacional Iberoconceptos 3, sobre a historiografia à época das revoluções. Bolsista do programa Pesquisador Mineiro, da CAPEMIG, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFPOP, coordenador do programa de pós-graduação em História da UFPOP, presidiu a comissão para avaliação de periódicos do Fórum de Coordenadores do Programa de Pós-Graduação da AMPUL-CAPES, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Teoria da História e Historiografia, e membro do Conselho Editorial dos periódicos História e Historiografia e Almanac, membro do Conselho Consultivo de diversos periódicos acadêmicos da área de História. Enfim, isso é um resumo. O professor Valdei tem uma larga experiência em termos de teoria da história e historiografia. É realmente uma honra recebê-lo aqui, professor. Então, passo a palavra de imediato ao senhor e agradecendo em nome meu e de todos os colegas da comissão organizadora. Esperamos que tenhamos uma boa conferência. Obrigado, Mário. Sim, fato conhecido. Eu cheguei ontem aqui a Pelotas, ontem à noite, e tem sido uma experiência muito boa, contato com a cidade, com as pessoas. É a primeira vez que eu venho à cidade. Agradeço muito o Mário de ter trabalhado e tornado isso possível. Para mim não é nenhum problema vir de, entre aspas, tão longe. O Preto não é tão longe assim, né? Não sou mineiro, mas já moro no Preto há 11 anos. E os mineiros viajam muito, né? Estrada grande, então viajar não é exatamente um problema. Então, para mim também é uma alegria e uma honra poder conversar com vocês hoje. Não vou chamar isso de conferência, né? Acho que teremos uma longa conversa sobre alguns temas. Para quem quiser conhecer um pouco mais o que eu escrevo, o que eu tenho escrito nos últimos anos, eu estou ficando velho, então você vai deixando um rastro grande, né, para trás. No meu perfil na academia.edu vocês vão encontrar boa parte do que eu tenho publicado aí nos últimos 10 anos, nesses diversos temas, que abrangem teoria da história, História dos Conceitos, História da Historiografia no Brasil do século XIX, um pouco também mais recentemente, pela minha experiência como pró-reitor, sobre sistema de avaliação da pós-graduação. Eu tenho escrito um pouco sobre isso, sobre o que eu quero falar um pouco para vocês hoje, temporalidade no tempo presente, no tempo contemporâneo. Eu acho que o Academia.edu, mais do que o Lattes, é o espaço hoje para conhecer a produção intelectual. O Lattes é uma produção importante, mas hoje o texto está em outras plataformas. O que eu trouxe para conversar com vocês hoje, eu espero poder dar o meu recado mais ou menos em 50 minutos, não muito mais que isso. Pedi o Mário que controle o tempo. Mário, eu sou péssimo, então quando chegar em meia hora, você diz, passou meia hora e tudo. Embora eu estudo muito tempo, né, quanto mais a gente estuda, menos a gente controla o tempo. Acho que é um ganho analítico isso. Então, o que eu trouxe para vocês hoje é uma reflexão em torno do que eu tenho chamado de analítica da historicidade
E um pouco, como eu sei que nem todos aqui, talvez, na verdade, poucos aqui trabalhem especificamente com teoria, historiografia, e talvez não estivessem interessados num debate mais verticalizado sobre isso, um pouco o que significaria isso que eu estou propondo de analítica da historicidade na experiência dos objetos históricos sob o ponto de vista da temporalidade. Eu chego à categoria de analítica da historicidade um pouco numa trajetória já de mais de 10 anos lidando com a história da historiografia. Então, desde o meu doutorado e até antes, um pouco já no mestrado, eu trabalho menos com teoria diretamente, com teoria pura, e mais um pouco com a história, de como a história tem sido escrita no Brasil, com a história do conceito de história. E ao final dessa trajetória já um pouco longa, e também como militante do campo, criando revista, criando um seminário anual muito bem sucedido, a gente percebe que há um grande interesse, digamos, pelos fenômenos da historicidade, mas que esses fenômenos não podem ser reduzidos, ou seria um grande empobrecimento reduzi-los à historiografia, à história escrita, à história científica. Então, o que eu tento demonstrar de maneira muito inicial, né, o que eu estou trazendo para vocês não está publicado, é algo que eu tenho conversado em diversas palestras que eu tenho feito. Bom, se uma história da historiografia não pode ser apenas uma história da disciplina histórica, uma história do que os historiadores fizeram, uma história dos livros da história, se uma história da historiografia pode ser uma análise da historicidade dos fenômenos em geral, né, que tudo que vem ao nosso encontro no mundo é marcado pela temporalidade, então a minha proposta é: qualquer fenômeno histórico está inserido numa temporalidade e é possível construir ferramentas analíticas que procurem extrair desses fenômenos a sua historicidade própria, a sua historicidade intrínseca. Né? Então a analítica da historicidade, ela naturalmente lidaria com historiografia, com história escrita, mas ela não se limitaria a isso, né? Porque aquilo que mesmo possibilita a historiografia é o que possibilita a história de maneira geral. Então, uma análise disso teria que buscar fenômenos um pouco mais profundos, um pouco mais originais. E eu vou tentar dizer para vocês um pouco como eu penso isso. Então, esse é o sumário da palestra. Tem essa pequena introdução explicando a analítica da historicidade e os limites do historicismo. A segunda parte é uma espécie de análise de caso, uma espécie de demonstração, que chama-se a desideologização do passado, um breve relato. Eu faço um percurso de 2013 a 2013. E a terceira parte, que se Deus quiser nós chegaremos lá, uma reflexão muito rápida, ser e não ser historiador hoje. Enfim, imagino que eu estou falando aqui para historiadores e para estudantes que imaginam que serão historiadores, e o que eu tenho a dizer para vocês: ótimo que sejam historiadores, mas não é possível ser só historiador. Os desafios do nosso mundo exigem alguma coisa maior do que ser historiador. Bom, na primeira parte, que eu já antecipei um pouco para vocês por que surge a noção de uma analítica da historicidade. Ela surge porque, desde o século XIX, com a consolidação do que nós podemos chamar de historicismo, naturalmente é um conceito muito polêmico, mas aqui eu entendo historicismo a construção de uma interpretação socialmente disponível da experiência moderna de história. Então, nós sabemos que antes do século XVIII, a história não podia ser experimentada, não era experimentada como uma totalidade em processo, como uma realidade completamente articulada em evolução, que isso que caracteriza a experiência propriamente moderna do tempo é algo que surge entre 1750 e por volta de 1850 já está pronto como, na expressão kozelekiana, como uma ideologia, ou seja, como um conjunto de conceitos articulados que partem de um pressuposto que é o de que a realidade histórica se desenrola como uma totalidade em evolução. Então, eu chamo historicismo esse momento em que a experiência da realidade como uma totalidade histórica organizada e em evolução passa a estar disponível socialmente em diversos planos. Num sistema escolar que vai sendo montado na segunda metade do século XIX, num sistema de ciência que vai desenvolver diversas ciências históricas, dentre elas a historiografia, porque naturalmente a historiografia, mesmo no século XIX, não é a única ciência histórica. Você tem a filosofia se historiciza, a biologia se historiciza com o evolucionismo,
Então, diversas ciências acabam adotando a perspectiva de que a realidade é um processo organizado e total, historicamente evoluindo. Então, isso para mim é o historicismo, não é? O problema do historicismo, é o problema que nós enfrentamos hoje, é que, embora ele de fato revele uma dimensão importante da temporalidade, ele revela a dimensão da temporalidade fundada na nossa própria organização existencial como seres humanos, de que ela tem uma direção, de que os fenômenos históricos começam num local, transcorrem no entre e terminam em algum momento, mesmo que esse fim seja apenas um fim antecipado. Então o historicismo explora essa constituição da nossa consciência ao máximo, a ponto de toda a realidade que nós conseguimos conceber, toda a realidade que nós nos defrontamos, passa então a ser entendida como alguma coisa que tem uma origem, tem um desenvolvimento, e esse desenvolvimento aponta para um fim que articula origem, meio e naturalmente esse fim. Uma das maneiras da gente caracterizar isso é chamar de filosofia da história. Então, do ponto de vista das ideologias, isso significou entender a realidade a partir de certas filosofias da história, a partir de certas grandes narrativas, e por aí vai. E essa experiência, naturalmente, ela continua disponível. Por mais que possamos dizer que a partir de 1950, a partir da grande crise de consciência do projeto ocidental, de uma grande filosofia, como a história da liberdade, a história da razão, então, naturalmente, esse processo começa a revelar uma fragilidade maior. Com a consciência que vai sendo adquirida no pós-Segunda Guerra Mundial, essa experiência continua disponível. Talvez não com a mesma pregnância, talvez não com a mesma capacidade de produzir consenso, talvez não como uma ideologia única e totalitária que organiza a boa parte da experiência. Eu acho que ela não é hoje uma ideologia hegemônica, mas ela continua disponível como uma tecnologia. Então hoje qualquer grupo social, qualquer indivíduo, qualquer empresa é capaz de produzir a sua história a partir dessa estrutura que o historicismo produziu. Então a história de qualquer entidade, de qualquer fenômeno pode ser narrada, e essa narração deve entregar duas coisas fundamentais. Ela deve entregar orientação. Então, de onde esse fenômeno veio e para onde esse fenômeno vai. Esse fenômeno pode ser, por exemplo, a consciência negra. Esse fenômeno pode ser a consciência da independência da mulher. Esse fenômeno pode ser o destino da minha empresa, da Microsoft. Enfim, não importa qual fenômeno. Mas hoje nós sabemos que narrar a história de um fenômeno como o historicismo faz, um dos efeitos que ele produz é a orientação. Você pode acreditar ou não nessa orientação. Essa orientação pode ser mais ou menos eficaz, mas produz. Junto com a orientação, que é um produto que depende da orientação, também produz identidade. Então, não por acaso, nós vivemos um mundo que celebra a diferença, mas a diferença celebrada no nosso mundo é uma pulverização de identidades. Então, a diferença não é entendida como diferença pura, não é entendida como radicalidade pura, mas como um conjunto bastante heterogêneo e, no limite, ilimitadamente heterogêneo, de individualidades, de identidade, de pequenas narrativas que pululam pela sociedade. Obviamente, esse conjunto enorme de identidades não configura uma ideologia. Configura um conjunto muito grande de projetos que não se articulam como nós acreditamos que eles se articularam até 1950. Bom, o problema dessa tecnologia, o problema dessa forma de lidar com a experiência da história, é que ela tendencialmente oculta outras dimensões da história. A história é sim e pode ser entendida como um processo que se organiza a partir de uma narrativa, mas a história também é caracterizada por outros fenômenos. E o conjunto de fenômenos marcados pela simultaneidade da experiência temporal é profundamente reprimido pela obsessão moderna com sentido e orientação, com sentido, orientação e identidade. Então, entender a história, entender a experiência, entender a realidade como sempre organizada por uma sucessão entre passado, presente e futuro,
obscurece o fato de que muito da nossa experiência da história se dá em planos de simultaneidade e não em planos de sucessão. Então, desde que eu cheguei ontem aqui em Pelotas, eu experimento mais a história de Pelotas como uma simultaneidade de planos, andando pela cidade, vendo a história da arquitetônica que permanece intensa na estrutura urbana da cidade, observando as diversas camadas de história que estão presentes nesse momento no tecido urbano, no rosto das pessoas, nas formas de vestir, nas formas de andar, nas pluralidades de tempos que organizam o comércio hoje em Pelotas. Você pode ter uma loja que ainda vende chimarrão e mate ao lado de uma loja que está vendendo bugiganga da China, ao lado de uma loja que vende malha, que vende Santa Catarina, e de uma loja que é igualzinha a qualquer outra que existe no mundo. Então você tem uma pluralidade de tempos que convive num plano de simultaneidade, e se você reduz simplesmente a uma sucessão, se você reduz isso à história de Pelotas, enquanto uma história de uma grandeza em torno do charque, que se desenrola, esse presente só pode ser então entendido como decadência. Então eu vindo para cá, o taxista que me trouxe reclamava da história de Pelotas, de ser uma história mal contada e deturpada, porque ele achava que a história é muito importante, mas no fundo a percepção que ele tinha da história da cidade era uma história de decadência, é uma história de crise. Então esse é um dos efeitos colaterais do historicismo. Ele não está preparado para lidar com isso, porque o historicismo pressupõe que a história deveria ser sempre um progresso. E se a história não é sempre um progresso, como nós lidamos com ela? Como decadência. Enfim, é apenas um exemplo que surgiu da minha experiência hoje na cidade, para mostrar que a ideia da analítica da historicidade é mostrar a forma como a historiografia tem sido produzida desde o século XIX é muito importante, não podemos abdicar dela. Tem a ver com a constituição da nossa consciência, tem a ver com necessidades existenciais. Nós precisamos nos orientar, nós precisamos nos perguntar quem nós somos e para onde nós vamos. E por isso nós escrevemos história da forma como escrevemos desde o século XIX. Mas isso não é a totalidade da história. Isso não é a única forma que temos de experimentar a nossa história, de lidar com o nosso tempo. E aí, quando eu falar tempo aqui nessa conversa, vocês entendam sempre a unidade de passado, presente e futuro. Tem um outro problema da compreensão historicista de tempo, é achar e naturalizar a noção de que o passado é algo que está atrás, o presente é o agora e o futuro é algo que está na frente. Então, vários e vários autores ao longo do século XX e do século XIX já demonstraram que essa forma de compreender o tempo geometricamente, como uma sucessão em escadinha, não corresponde à realidade do tempo histórico. A realidade do tempo histórico é uma realidade de conversão, de simultaneidades distintas, com múltiplos arranjos, não há uma forma apenas de convergência entre passado, presente e futuro. A cada momento, a cada instante, passado, presente e futuro convergem. Né? Alguns autores chamam isso de agora, outros autores chamam isso de instante. Né? Benjamin, por exemplo, chamaria essa noção do tempo convergindo no ponto como agora. O Heidegger vai chamar essa noção de tempo convergido no agora e de instante. Para ele, o agora é outra coisa, o instante é esse momento de convergência das temporalidades, momento no qual nós podemos tomar decisões. Né? Vai aprofundar isso um pouco mais adiante. Então, tomando distância da tradição do historicismo, mas a preservando, essa tomada de distância que estamos propondo em relação ao historicismo não significa um abandono dessa tradição, porque ela continua importante, porque ela também diz de uma verdade da nossa experiência com o tempo. Nós experimentamos o tempo, na maior parte das vezes, como sucessão. Isso é inelutável. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para poder se orientar, nós experimentamos o tempo, na maior parte das vezes, como sucessão. Não significa que o tempo seja apenas isso. Então, essa é a fronteira, na minha opinião, e de alguns pensadores contemporâneos, do conhecimento histórico hoje. Porque a produção do conhecimento histórico, como foi aberta pelo historicismo, nos parece suficientemente conquistada. Nós sabemos como fazer história da forma como o historicismo nos mostrou. Ela se faz com documentação, se faz com crítica, se faz com organização de uma sucessão de fatos, se faz com buscas de causalidades. Não é?
Nós sabemos fazer isso e fazemos de maneira, na minha opinião, cada vez melhor. Não há muita coisa de errado com isso. Mas nós podemos fazer mais, nós podemos fazer diferente, nós podemos fazer outras histórias e atingir outros níveis daquilo que nós podemos chamar de realidade histórica. Algumas categorias hoje vão surgindo como categorias-chave para o entendimento dessa outra dimensão da história, que seriam categorias como presença. Como lidar com a presença do passado? Como lidar com esse passado que não passa? Como lidar com esse passado que é uma força que continua e que organiza a nossa vida? Eu dei um exemplo muito evidente. A arquitetura histórica do passado de Pelotas continua organizando a vida de Pelotas. Apenas produzir uma narrativa sobre um casarão não é suficiente para explicar a força que esse casarão exerce sobre a vida cotidiana na cidade hoje. E as potencialidades que esse casarão tem para a organização da vida social da cidade hoje. É apenas um exemplo. O exemplo mais trivial ainda é tudo que nos abriga. Tudo que nos abriga é uma presença do passado. Essa cadeira não foi feita hoje, não foi feita num instante. Essa cadeira tem uma duração. Então, isso é uma outra forma de presença. Uma outra categoria que eu vou tentar explorar um pouco com vocês hoje é de clima histórico. Então, nós sabemos que, ao se defrontar com uma determinada historicidade concreta, uma forma de conhecê-la, uma forma que essa historicidade tem de te afetar, de chegar até você, é se apresentar como um clima, é se apresentar como uma unidade prévia e não como um conjunto separado de acontecimentos. Então, o passado se apresenta como você, como unidade, e você pode, de alguma maneira, se sintonizar com essa unidade. Então, quando você se defronta com um pedaço do passado que está presente, você pode buscar formas de sintonia com esse passado que está presente ainda, porque isso, a capacidade de se sintonizar com a realidade, é uma característica nossa existencial. Então, assim como é uma característica existencial a capacidade de organizar a experiência entre começo, meio e fim, é também uma característica existencial conseguirmos nos sintonizar com determinadas realidades. Associada a isso, há a categoria de latência. São fenômenos que estão presentes, mas não são visíveis. Eles podem ser apenas, talvez, sintonizados, intuídos, mas não são fenômenos presentes. Da mesma forma, por exemplo, que um prédio está presente. Você vê um prédio que vem do passado, um prédio histórico, em última instância todo prédio histórico, não é? Ele está ali presente, é uma presença clara do passado. Quando vocês ouvem a língua portuguesa, é uma presença do passado. A língua portuguesa, essas palavras que eu enuncio agora, não foram inventadas ontem. Elas estão aqui desde o século XII, algumas. É uma presença do passado por continuidade. Mas existem presenças do passado que formam uma espécie de inconsciente histórico. Então a latência estaria muito mais próxima daquilo que nós poderíamos chamar de forças inconscientes da realidade histórica do que da consciência histórica que o historicismo produz. E não é pelo fato de uma determinada parte da realidade histórica ser inconsciente que ela não nos afeta. Ela nos afeta. Então o Elko Runja utiliza uma metáfora bastante interessante para falar de latência, que é de um passageiro clandestino. Então você pode estar num navio, ou uma espécie de clandestino numa festa, você pode intuir, você pode sentir que uma pessoa a mais está ali, mas você não vê. Então isso é um exemplo de latência. Então, cada presente é preenchido por uma quantidade enorme de latências históricas. E aí, como explorar essas latências? Como entender como essas latências interferem na forma como nós vivemos o presente? Por isso que eu acho que uma analítica da historicidade deveria herdar todos os problemas teóricos clássicos do historicismo, que tem a ver com narrativa, orientação e identidade, mas também avançar em novos problemas. Talvez nesse avançar em novos problemas, a analítica poderia abrir novas formas de escrever história, novas formas de apresentar a história, novas formas de construir problemas históricos. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de como poderia funcionar essas novas formas, mas é um exemplo bastante modesto,
Então vocês entendam mais como um experimento muito inicial, muito tentativo, e não como uma receita, não como um modo a ser repetido, nada disso. E ele parte de uma inquietude, e a inquietude eu acho que certamente vocês devem compartilhá-la comigo em alguma medida, e foram as revoltas de junho de 2013 e os usos do passado que caracterizaram aquelas revoltas. Então eu listei alguns elementos aqui para facilitar, né? Então havia uma surpresa com a dimensão e enraizamento do fenômeno da revolta. Ao mesmo tempo, o estranhamento se comparado com as formas anteriores de ação política. Então as revoltas, elas não conseguiam ser significadas, a gente não conseguia produzir uma história daquelas revoltas de 2013 usando categorias ou da ciência política tradicional ou da historiografia tradicional, dentre outras coisas, porque ela surge como um evento bruto. As revoltas não surgiram como alguma coisa que pudesse ser esperada e explicada numa narrativa. Elas surgem e se impõem como aquilo que o Hayden White chamava de evento modernista. Então, é um evento que surge de maneira absolutamente inesperada e a sua significação se dá em simultâneo à vivência. Então, a significação não é capaz de projetar a vivência. Ninguém poderia prever com razoável certeza ou com razoável grau de convicção aonde dariam as revoltas. Ninguém sabia quanto tempo duraria, ninguém sabia exatamente qual era a agenda, ninguém sabia de maneira profunda o que produzia a revolta. Claro que nós tínhamos várias explicações disponíveis. Nós sabíamos que grupos tipo Occupy estavam por trás de alguns elementos, mas alguma coisa se juntava àquelas movimentações nas ruas que extrapolava aquelas categorias explicativas, né? Então, havia a sensação de muitas das pessoas que estavam na rua, e hoje, certamente, a nossa visão sobre isso é um pouco mais clara, de que elas viviam numa sociedade autoritária. Então, essa perspectiva, que naquele momento era tanto daquilo que nós poderíamos classificar como esquerda, quanto direita, se colocava para o assombro, por exemplo, da minha geração. Porque para a minha geração, o governo Lula, o processo que foi produzido pela redemocratização, significou basicamente a democratização. Significou o fim de uma sociedade que era claramente autoritária, que era aquela produzida a partir de 64, e uma sociedade democrática que não era perfeita, tinha os seus limites, mas era democrática. E de repente, em 2013, você via camadas enormes da juventude e da sociedade afirmando que essa sociedade que nós achávamos que era democrática era autoritária. Então havia alguma fonte de experiência que perdura para alguns setores até hoje, que aquilo que nós, pelo menos eu, achava que era democrático, não era, contra todos os fatos, era autoritário. Então alguma coisa acontecia ali. Você não pode simplesmente dizer, essas pessoas são loucas. Por mais que a vontade seja essa, ou que são idiotas, ou que são ignorantes. Não. Elas estavam experimentando aquela realidade com fontes latentes, pelo menos para nós. Havia uma latência de uma experiência autoritária que fazia com que aquelas pessoas se expressavam numa linguagem autoritária, uma linguagem dizendo, vivemos numa ditadura. E não era só depois que ficou setorizado esse grupo de uma nova direita, não é? Mas não era só a nova direita que sentia isso nas ruas em 2013. Tanto é que o movimento Black Bloc, ele se coloca enquanto um movimento de força como se estivesse lutando contra um Estado autoritário. Retomando categorias como revolta civil, como ação direta e outras. Quem poderia prever que esse clima histórico, que esse vocabulário histórico reemergeria em 2013? Ninguém. Ninguém poderia prever isso. Isso já marca a perda de adesão do historicismo, que uma das questões que o historicismo dizia para a gente é que estudar o passado poderia nos ajudar a controlar o futuro. Isso parece que é cada vez menos disponível. Bom, uma das questões que parecia também evidente nas revoltas de 2013 era a impossibilidade do anonimato e, ligado a isso, a ambivalência das redes sociais. Então, as redes sociais eram a força que parecia permitir aquele momento de desobediência civil, mas ao mesmo tempo todos sabiam, e isso ficou muito mais claro depois, que essas redes sociais também tornavam impossível qualquer anonimato que autorizasse uma ação, digamos, revolucionária ou uma ação de desobediência.
Porque o que permite a desobediência civil é algum deriva. Se organiza também como um clima, é um conjunto possível de clima. Então imagine os climas como estações num rádio. Climas como ondas, uma estação de rádio AM ou FM. E à medida que o dial se movimenta, ele se sintoniza com uma ou outra emissão, mas todas essas emissões são simultâneas. Então, se a gente imaginasse o passado, ou a temporalidade, não o passado, mas a temporalidade como um conjunto de ondas em emissões simultâneas atingindo o presente, e o presente como capaz de se deslocar por essas ondas, e esse deslocamento produzir certas sintonias que não são épocas, mas são climas momentâneos. Então, 2013 parece ser mais explicado por essa capacidade que nós temos de nos sintonizar com certas ondas de temporalidade do que com uma narrativa histórica tradicional. É o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, como reconstruir, como descrever esse clima, como descrever essa sintonia específica que parecia estar disponível. Um pouco para pensar, por que então essas pessoas se sintonizaram com 1983 e não com 1973? Por que 83 e não 73? Provavelmente a gente não vai conseguir responder, mas entender que a sintonia das revoltas de 2013 tem mais a ver com 83 nos ajuda a descrever melhor as revoltas e entender talvez um pouco melhor as expectativas daquelas pessoas. Bom, e aí só para reafirmar o problema da perda de valor da ideologia como capaz de organizar a experiência histórica, eu fiz uma pesquisa em 7 de novembro de 2013 no Google Imagens Brasil. Tá? Hoje, se você fizer, vai estar diferente, mas em 7 de novembro de 2013, Fidel Castro tinha 8 milhões de imagens disponíveis no Google Imagens. O Che Guevara está bem melhor situado que o Fidel, tinha 14 milhões. O Lenin tinha 15 milhões e 600, né? Está acima do Che, incrível. O Guy Fawkes tinha 83 milhões de imagens disponíveis em 2013. O Batman tinha 624 milhões. E a Máscara Anonymous, que é a mesma coisa do Guy Fawkes, tinha 788 milhões de imagens disponíveis em novembro de 2013. Então, se a gente fosse pensar que isso é um sintoma, isso não prova absolutamente nada, mas isso é um sintoma do que está disponível para as pessoas quando elas precisam organizar a sua experiência. E a Máscara do Anônimo estava muito mais disponível do que Fidel, do que Che Guevara, mas muito mais disponível. E, naturalmente, isso vai mudando a forma como a história é feita. Vai mudando a forma como a história é experimentada. Se o historiador não é capaz de entender isso, ele vai parar no museu de antigas profissões. Porque a narrativa histórica tradicional vai ter imensa dificuldade de entender como esses fenômenos contemporâneos funcionam. E funcionam de maneira articulada, funcionam de maneira global, funcionam meta-organizados por algoritmos de sistemas de busca que nós nem entendemos, e tem poucos historiadores dispostos a entender isso. E não só para entender uma contemporaneidade, mas para entender que talvez tenha sempre sido assim. Que a forma de organizar pelas ideologias tenha sido, primeiro, uma exceção na história da nossa experiência do passado, e segunda, não tão forte quanto a historiografia moderna diz ser. E aí eu digo a minha experiência como historiador do século XIX. A imagem que nós temos do século XIX como um século da história organizado por uma disciplina não corresponde ao que foi o século XIX. O século XIX é o século da história, mas as fontes de história, de experiência histórica no século XIX são muito mais amplas do que uma disciplina. Os jornais, veículos de transmissão cultural, como teatros, como dioramas, como panoramas, eram muito mais eficientes na produção de experiência histórica do que a disciplina história, mesmo no século XIX. E aí, só um exemplo do que aparecia lá em novembro. Tem uma coisa aqui, mas eu acho que não vou mostrar para você.
para vocês, para a gente também não tomar tempo demais. As imagens evocadas e as origens de certas estruturas que produzem o mundo atual sintonizam as revoltas com climas, imagens, metáforas e estruturas vigentes em 1983. E aí, um interlúdio, a certeza na frente, a história na mão. 83 nos parece, principalmente para uma experiência brasileira, um momento onde essa possibilidade de viver como a ideologia está disponível ainda, mas está se esgotando. E aí eu saio um pouco de um contexto mais global para um contexto mais brasileiro e penso 83 como um momento onde talvez a última geração que podia viver sobre uma ideologia faz a transição para um mundo onde não é mais possível viver com a ideologia. Claro, todo mundo pensando em Cazuza, né, do Cazuza de 88, a famosa ideologia, mas aqui em 83 é o Cazuza do Barão Vermelho, né, que ainda vive num universo ideológico. Então, 83, entre utopias e distopias, né, o que a gente poderia pensar de elementos de 83 que continuam como estruturas em relação ao nosso mundo, né? O Brodel diria, o vulcão Kilauea, ele entra em erupção em 3 de janeiro de 83 e continua em erupção até hoje. Então, isso é um exemplo claro de duração. O vulcão ele começou deve ser datado, é histórico e tal, começou a entrar em erupção ali e dura até agora. Outros fenômenos históricos também duram, eles não estão lá em 83, eles estão aqui. Um exemplo é a internet. A migração do ARPANET para o TCP/IP, que é o protocolo que usamos até hoje, é oficialmente completada em 1983, que é considerado o começo do que chamamos hoje de internet. Então, uma estrutura do nosso mundo que começou ali. Não estava geralmente disponível, mas ela começa em 83. Também outra estrutura que continua nos assombrando hoje, com menos força, o vírus da AIDS. Os primeiros casos da doença começam a ser descritos em 81, mas é em 83 que se descobre que aquela doença é produzida por um vírus. E se cria de imediato uma corrida em busca da descoberta da vacina, uma vacina que não foi descoberta até hoje. O Cazuza, nas entrevistas que ele dá em 88, ele pensa, mas ele tem uma declaração que eu acho muito tocante, ele fala, mas nossa, será que as pessoas não vão descobrir a cura para essa doença? Ele tinha uma expectativa de que a descoberta poderia acontecer a qualquer momento, porque, por exemplo, a disponibilidade do AZT, que produziu uma sobrevida extraordinária naquele momento, cria a sensação de que há um progresso na luta contra a AIDS. Então nós sabemos que esse progresso ele aconteceu, mas o fato é que a AIDS não foi curada até hoje. Então isso é uma experiência geracional que ajuda, a reduzir a crença no progresso técnico-científico no campo médico. Então, esse progresso ele é disponível, mas existem forças que são superiores à força da medicina moderna, da medicina contemporânea. Não é? Outra, produz uma experiência muito concreta de latência. Então, antes da invenção dos testes de HIV, qualquer um poderia ter pesadelos de ter AIDS. Porque era evidente que a AIDS já por volta de 83, 84, não era um problema só de gays, era um problema de homofílico, era um problema de qualquer um que tivesse feito transfusão de sangue. Não estava completamente claro as formas em que a AIDS poderia ser transmitida. Já estava bastante divulgada a noção de que o vírus da AIDS é um vírus que tem um período longo de dormência. Então você pode estar com AIDS e não saber. Então provavelmente uma ampla parte da população global que tinha acesso à informação a partir de 83, 84, começou a viver com medo de uma latência, com medo de um vírus que ela não tinha como saber, eu tinha medo de saber. O fenômeno do medo, quando o teste começa a estar disponível, é muito generalizado. Então a latência, o medo latente, é uma estrutura forte de 1983. Também o GPS, em 83, é liberado para uso civil pelo governo americano. GPS, que é uma das fontes também do nosso mundo, e uma estrutura que hoje é onipresente e organiza a nossa experiência. Então, tudo que você faz por um celular está mapeado pelo recurso ao GPS. Então, ele localiza aquilo que você está fazendo, porque ele sabe a cada momento onde você está. Bom, e aí você tem The Smith cantando "Se não é o amor, vai ser a bomba que vai nos reunir". Essa famosa música, vocês devem, os mais velhos lembram,
é um dos hits de 1983, porque uma outra latência de 1983 é a bomba. A bomba é uma latência que perpassa na vida das pessoas. E aí eu trago uma brincadeirinha, que é uma pequena experiência, né? O grau de risco da bomba, que foi criado pelos americanos. Risco 1 é um risco menor, risco 5 é um risco maior. O medo nuclear no ano de 1983. E vários autores destacam 83 como o ano climático, o ano onde o medo da bomba chega ao seu clímax. Né? Ele tem vários episódios dramáticos. O famoso 25 de abril, onde se divulga a carta de Samantha Smith, né, aos líderes soviéticos. O 1º de setembro, onde um voo da Korean Air é abatido por um jato militar soviético. Havia parlamentares americanos dentro desse voo, então o risco de um conflito ali era altíssimo. Isso em 1º de setembro. Em 26 de setembro, há um falso alarme soviético de ataque nuclear. Então, eles estavam na iminência de apertar lá os botãozinhos da bomba, né? Isso é mais do que documentado. Em 2 de novembro tem talvez o episódio mais dramático, que é o chamado Able Archer 83, onde oficiais soviéticos interpretam certas manobras da OTAN na Europa como uma ameaça real. Então era um exercício militar altamente complexo da parte dos aliados da OTAN, e os soviéticos interpretam aquilo como uma cortina de fumaça para um ataque nuclear e, por sua vez, se preparam para uma resposta nuclear total. E isso não era segredo militar. Essas coisas vazavam e estavam no noticiário. Se você pega qualquer arquivo do Globo, do Jornal do Brasil, do Jornal Nacional da época, isso está sendo alimentado dia a dia. E aí isso é traduzido em experiência num filme mostrado na TV aberta dos Estados Unidos, que foi assistido por milhões e milhões de norte-americanos e depois vai chegar no mundo afora, que é o The Day After, que estreia na rede americana ABC. E aí vamos ver se a gente consegue. Só para vocês, para quem não viu, terem uma ideia do que é o The Day After. Right. Missile warning, this is Leo. Confidence is high. Confidence is high. We've got 32 targets in track. 10 inbound points. I want to confirm, is this an exercise? Roger, copy. This is not an exercise. Roger. Yeah, Major, right now we have massive attack against the USS at this time. ICBMs. Numerous ICBMs. Roger, understand. Over 300 missiles inbound now. Eu acho que houve um problema aqui com a internet com muito tempo desconectado.
gente não teria tempo para ver mais, mas acho que foi suficiente para entender o que deve ter sido. Em 83, naturalmente, quando os recursos do cinema, os recursos da época, esse filme tinha um realismo absolutamente brutal, né? As pessoas de fato experimentavam o que deveria ser um holocausto nuclear. E algo que a gente tem que entender é que esse medo também envolvia um desejo, né? Essa sensação de que a sociedade para, que o carro para, a motocicleta para, tudo para e se produz um instante. Naturalmente isso tem a ver com desejos reprimidos, com pulsão para a morte, uma série de problemas. E talvez não por acaso, depois de 83, o medo nuclear ele vai diminuindo. Claro, tem motivos políticos depois, mas começou em 83 realizar-se aquele desejo que existe desde o final da Segunda Guerra Mundial de usar a bomba atômica, né? Da bomba atômica não ser uma possibilidade. Isso era uma estratégia militar clara americana logo depois da guerra, depois isso muda, mas há um desejo social também, há uma curiosidade social por essa possibilidade de uma destruição total. Eu não vou interpretar demais, mas nesse mesmo ano tem ainda mais 2 filmes, pelo menos eu fiz uma pesquisa exaustiva, que lidavam diretamente com essa possibilidade de um holocausto nuclear. Um filme italiano, que deve ser um máximo, eu não vi, 2019, depois da queda de Nova York, e esse Testament, que é um filme canadense. Bom, 83 também, acho que já antecipei isso, é o segundo ano do quadrinho que a gente conhece hoje como V de Vingança, V for Vendetta, é o ano 2. E o que esse quadrinho... E é a pergunta que eu tinha colocado no início, né? Por que então esse quadrinho vira uma das fontes de organização da experiência em 2013? Não é uma resposta mais simplória, 2005 fizeram um filme, né? Eles fizeram muitos filmes em 2005, depois de 2005, vários outros HQs se transformaram em filme, e nenhum desses outros HQs foram às ruas em 2013. Né? Por que finalmente o V vai às ruas? Né? Então o que é o V? É naturalmente um HQ produzido pelo Alan Moore e o David Lloyd. Não, mas o Alan Moore é o cérebro por trás de, não só de V de Vingança, mas de outros quadrinhos importantíssimos, como Watchmen e outros. Né? Mas Alan Moore e o David Lloyd imaginam V como, que é o personagem central do quadrinho, acho que muitos de vocês conhecem, como um anti-herói que usa o passado contra um mundo distópico. Então a minha hipótese aqui é que nesse mundo de transição, que até então se organiza o passado, organiza a experiência histórica por ideologias, entre socialismo e capitalismo, entre várias modalidades de socialismo, entre vários matizes de capitalismo, esse mundo que vive uma transição experimenta também já formas alternativas de organização do passado, que provavelmente já sempre estiveram disponíveis, mas que talvez no momento onde a ideologia vai se enfraquecendo, começam a ganhar maior relevância. E V de Vingança não organiza o passado histórico inglês, o passado histórico britânico, em torno de uma ideologia. Por mais que nós possamos imaginar que o anarquismo é uma fonte imagética de V de Vingança, nem o Alan Moore, nem o Lloyd, nem o V são exatamente anarquistas como uma ideologia. Eles não seguem a ideologia anarquista. O anarquismo é mais uma fonte de experiência que o Alan Moore busca no passado e não uma espécie de regra a partir do qual o quadrinho está organizado. Então a minha hipótese aqui é que V de Vingança, ele fica importante para a gente, deveria ser cada vez mais importante, porque sinaliza um modo de usar o tempo, diferente dos modos disponíveis no historicismo, diferente dos modos disponíveis na ideologia. Então, no quadrinho, o que se encena é uma luta alegórica pela liberdade, né? Há um elogio da contingência contra a noção de destino, daquele mundo distópico que teria sido instaurado na Inglaterra no início dos anos 80, ele é basicamente um mundo que nem é socialista nem é capitalista, ele tem traços desses dois mundos, mas é um mundo onde toda a vida social é organizada em torno da noção de destino.
Então é uma espécie de estado opaco, estado que não se mostra para essa sociedade, mas que tem, ou que imagina ter, completa visualidade da sociedade. E uma vez que ele tem completo acesso à sociedade, ele se acha capaz de definir o destino de todos. Então não há espaço para contingência, e a ação do V é a ação para reinstaurar a contingência na história. Eu já antecipo a minha hipótese. Eu acho que enquanto o historicismo ele é construído na chave do destino, o historicismo é construído na chave da projetualidade consciente, as outras dimensões que o historiador pode manipular, de latência, de presença e de clima, deveriam estar orientadas para reinstaurar a contingência histórica, e não para reinstaurar um destino. Por isso que, para mim, o Alan Moore aqui é icônico, né? Então, o mundo distópico imaginado surge de desastres atômicos e ecológicos, no caso do V de Vingança, surge como algo próximo do presente. A trama distópica de V de Vingança aconteceria em 1990, o quadrinho é publicado entre 82 e 83. Então, isso também é muito importante, porque já mostra que, pelo menos no contexto britânico, nesse momento, há um encurtamento do futuro. A distopia está muito próxima, e é a sensação predominante nos anos 80. Esse tempo é acelerado, mas ele não é um tempo acelerado pelo progresso, ele é um tempo acelerado pelo desastre. Seja o desastre atômico, seja o desastre ecológico, que vai ser cada vez mais disponível ao longo dos anos 80. Então, o Alan Moore, ou V de Vingança, evocando imagens do passado, a trama se alimenta de referências seculares sem produzir uma narrativa ideologicamente orientada. No lugar da narrativa ideológica, coloca-se a evocação estética do passado, com pouca distinção, esse é um outro elemento em ser considerado, entre legado histórico e legado ficcional. Então, para o trabalho do Alan Moore, não há muita diferença entre usar o Guy Fawkes, que é um personagem histórico específico da história britânica, que é usado de maneira muito anárquica, não é? O Guy Fawkes não deveria ser naturalmente nenhum arquétipo para o V de Vingança, porque é um católico fanático. Então, ele não era. O Guy Fawkes não é transformado em modelo para a máscara do V de Vingança por algum tipo de conexão interpretativa com a história britânica. Ele é simplesmente tirado lá pela força que ele tem como personagem. Ele não é um modelo para o V de Vingança, ele é apenas a imagem, a máscara que o V se utiliza para poder agir. Então, o modelo de uso do passado que o Alan Moore propõe é um modelo de usos dessa natureza. Então, o passado e a temporalidade é um grande repertório cultural, é uma fonte de energia capaz de instaurar contingência no presente. Então, no mundo, que é uma analogia do nosso mundo, na verdade, então o mundo de V de Vingança é uma analogia com o mundo em que nós vivemos, onde há uma total transparência nossa, que nos é vendida como liberdade. Então, estamos no Facebook, estamos no Google, estamos constantemente localizados pelas forças que estruturam esse mundo. Isso nos é vendido como uma experiência de liberdade, como uma experiência de acesso a coisas, mas, ao mesmo tempo, e mais importante, é uma forma absoluta de controle. Então, V de Vingança revela, eu já vou me aproximando da minha hipótese sobre 2013, revela sim que em algum nível nós vivemos uma ditadura. Não uma ditadura como as pessoas imaginaram, não uma ditadura do PT, mas vivemos uma ditadura da própria modernidade. Então nós realizamos a modernidade ao máximo o seu projeto, e ao realizarmos o máximo do projeto moderno, nós não nos tornamos livres apenas, mas também nós nos tornamos completamente não livres. Esse é o projeto moderno. Ele nos torna ao mesmo tempo livres e não livres, controladores e controlados. Absolutamente controladores, porque cada um de nós controla o outro, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo e-mail, pelo telefone, pelo celular, pelo trabalho, pela carreira, pelas múltiplas formas de controle que a sociedade permite que eu use para controlar a minha esposa, o meu colega de trabalho, vocês aqui, mas sou também controlado por essas mesmas estruturas. Alguns analistas já observaram que, em vez de Vingança, Moore e Lloyd evitam as tradicionais inserções narrativas, organizando a trama apenas com diálogos e imagens
o que depois tornaria naturalmente uma regra no gênero. Isso tem menos importância aqui hoje. Eu trago alguns exemplos. Esse aqui é um dos quadros, né, para quem conhece, é bastante familiar, que é a chamada The Shadow Gallery. The Shadow Gallery é o espaço que o V foi produzindo de maneira latente, porque ninguém sabia que o V existia. O V teria morrido dentro de um determinado acidente, não é? E ele tenta se vingar desse acidente. Então ele é uma figura latente, ele é um passageiro clandestino naquele mundo, e a caverna que ele cria, né, o espaço fora do tempo que ele cria, é um museu. Né? Um dos traços dessa sociedade é que ela controla totalmente o acesso ao passado. Então uma parte grande do legado cultural do passado foi tornado indisponível, foi proibido. Então as pessoas tinham que se desfazer de quadros, se desfazer de livros, de literatura, porque não havia para esse Estado utilidade dentro do destino dessas pessoas para esses produtos culturais. E o V então reúne e recolhe de maneira sorrateira esse repertório, que pode ser um livro de Shakespeare, que pode ser um quadro, que pode ser o cartaz de um cinema que a gente vê Carmen Miranda, não é? E isso é Shadow Gallery. E é a partir da Shadow Gallery, é a partir desse espaço onde o passado se deposita, onde o tempo se deposita, que a contingência pode ser reinstaurada no mundo completamente organizado pelo destino. Aí tem essa parte onde fica evidente a luta entre fate, destino, e contingência, que é caracterizado pela anarquia. É uma cena também muito importante no quadrinho, onde tem um dos líderes do Estado, né, que diz Fate, I love you. E aí de imediato aparece uma cena estruturante, que é quando o V, fantasiado de Guy Fawkes, a ideia de fantasia é importante aqui, né, não é só um acidente, ele explode a Estátua da Justiça, que está acima de um prédio importante. Aí há um diálogo entre ele e a Estátua da Justiça, onde ele diz: olha, eu confio em você, mas você é falsa, você não é confiável, a minha amante agora é a anarquia. Então há uma sensação de que a justiça é injusta e de que a vingança é a única forma de introduzir qualquer tipo de justiça, e a vingança só pode se produzir na contingência, né? Na bomba, no atentado, né? Na destruição. Bom, e aí eu acho que essa pequena incursão nos mundos da vida de 1983 nos dá bastante elementos para entender o que poderia estar na cabeça desses jovens em 2013, ou não na cabeça, no corpo desses jovens, né? Porque não se trata apenas de imaginar que essas pessoas tinham uma consciência daquilo que eles estavam usando. Quem usava a máscara do Guy Fawkes em 2013 estava, na mesma medida, sendo usado por aquela máscara. E essa, eu sempre repito nas minhas aulas de teoria, que é muito precário a expressão de que nós usamos a história. O historicismo cria essa possibilidade efetivamente. Quando o historicismo produz uma narrativa, produz uma identidade, organiza os fatos numa sequência, ele coloca o passado aparentemente à sua disposição. Então o passado está ao alcance da minha mão, eu posso usar o passado, eu posso manipular o passado. Mas o passado nunca é só isso. O passado é sempre a realidade dentro do qual nós estamos. O tempo é sempre a realidade dentro do qual nós estamos. Então a ideia de que nós podemos manipular o tempo como nós manipulamos um objeto é uma ideia produzida por uma ilusão. Claro que nós usamos, mas somos mais fundamentalmente usados por essas estruturas. Não é? Então 83 se reatualiza em 2013. Mas antes de chegar a 2013, vamos passar por 93, porque uma das coisas que afasta 2013 de 83 é tudo que aconteceu entre um ponto e outro. Não dá para ir até não dá para voltar até 1983 sem ter sido afetado por tudo que aconteceu entre 83 e 2013. Então eu faço um exercício de entender essas ondas que poderiam se sobrepor entre 2013 e 83. E aí eu peguei para facilitar. Não vai realizar uma utopia, que a redemocratização colocou no momento de ordem as reformas neoliberais, as reformas do Estado. Não é? Então a modernização não se dá numa chave utópica. A modernização está se dando
numa chave do medo ainda. Né? Nós não conseguimos abandonar o medo, nós não conseguimos abandonar de maneira eficaz a inflação, não conseguimos abandonar a ideia de que o mundo a qualquer momento parece que vai desaparecer, né? Parece que vai ruir numa espécie de catástrofe econômica. E aí 93, plano real, que vai ser o início de uma transformação importante. Não é? Esse clima, pelo menos a dimensão econômica desse clima vai começar a mudar em 93. Mas se dá também o relançamento do Fusca pelo Itamar. Olha como o passado vai se desdobrando nos presentes. Dizia-se que não haveria mais mar congelado. 93 está no contexto da Rio, da grande conferência do clima que vai acontecer no Rio. Então, o tema ecológico vai se instaurar, já tinha se instaurado, digamos, no Ocidente muito antes, mas no Brasil começa a se instaurar o problema ecológico no início dos anos 90. E isso é mais um elemento que vai tornar o futuro problemático. O aumento da temperatura média global, isso, né, já está se colocando em pauta, e se fala nos jornais de 93 que os eventos extremos, como enchentes e secas, que estamos vivendo hoje, né? A enchente está acontecendo agora em Pelotas, enfim, talvez não tenha nada a ver com as teorias de mudança climática, mas nós interpretamos assim, não é? E se tornaria mais frequente, em 2060 a situação ficaria muito mais grave. Tá? Em 2003 surgem as teorias de que haveria a possibilidade de uma mudança climática não gradual. Em algum momento essa mudança climática acumulada poderia gerar um salto catastrófico. E a aceleração do derretimento das geleiras das montanhas e a consequente elevação do nível do mar. Então, foquem, por favor, nessa imagem de 2060, as geleiras derretidas, o nível do mar subindo. Vocês certamente não existiriam mais, não é? O Rio de Janeiro também não. E isso se dá à imaginação em 93. As pessoas imaginam isso. E aí eu queria que vocês ouvissem, vamos ver se a gente consegue, o Chico cantando essa música em 93. E da mesma forma como V de Vingança, para mim essa música do Chico, ela tanto documenta os climas disponíveis em 93, quanto nos ensina sobre o que é o tempo histórico. Né? Então vamos ouvir, ver se a gente consegue, nessas duas perspectivas. Mas a palestra está quase acabando. Voltamos ao Chico. Legal que esse vídeo ele foi feito em 93, ele tem também um valor climático. Mas o que o Chico está falando nessa música? Né? Óbvio que ele está repercutindo o problema ecológico, né? De maneira, no fundo, está o problema ecológico. No futuro, o rio vai estar submerso. Né? O futuro do rio não é um futuro aberto, o futuro do rio é um futuro de estar submerso. E o que acontece nesse futuro? Né? Uma das coisas que acontece é uma total descontinuidade historicista. Porque os vestígios das cartas de amor que esse amante teria que mandar para sua amada, mas que não mandou, né, que ficaram guardados numa gaveta, que nunca foram entregues, ficaram na posta restante, né, uma coisa que vocês nem devem saber,
Mas a posta restante é onde as cartas que não eram entregues ficavam. Elas poderiam ficar séculos. Então o Chico imagina isso. Então essas cartas de um amor que foi vivido, mas que não foi comunicado, ficaram perdidas nessa posta restante, que ficou perdida numa cidade alagada, que está sendo descoberta por escafandristas arqueólogos, que de repente se deparam nessa cidade alagada, num futuro muito distante, com essas cartas. Mas não conseguem decifrar. Esse mundo é muito distante. Esse mundo não tem continuidade. Esse mundo não é o mundo do historicismo. Esse rio que se inundou, esse mundo que ainda existe, não tem uma continuidade com o nosso mundo de 1993. Então a ciência histórica não ajuda. Mas o Chico termina a música com uma nota positiva, que tem a ver com aquilo que nós buscamos. Amores serão sempre amáveis, não é? Futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber com o amor que eu um dia deixei para você. Então o Chico diz, olha, não é o historiador, não são os arqueólogos que vão produzir a única forma possível de continuidade. Há uma latência da história, há uma duração dos fenômenos, seja pelas estruturas do humano, né? Então há uma permanência que mesmo quando no momento de crise a possibilidade de permanência histórica, a possibilidade de permanência historicista se quebra, permanece uma transcendência da própria estrutura do tempo. Então, o amor, ele dura. E uma vez durando, permanecendo como força latente, ele pode se reatualizar desde que continuem existindo amantes, desde que continuem existindo humanos, né? Isso é importante não só por por essa intuição teórica genial do Chico, é interessante também para o clima de 93, não é? Então a continuidade historicista está em risco em 93. Esse país ele não tem certeza nenhuma de que ele é uma continuidade histórica e que vai permanecer. Mas o Chico diz então, não se afobem, não se desesperem, não corram, nada para já. Esse já aqui é um momento muito pequeno na temporalidade. Então ele começa a instaurar uma possibilidade que se abre naquilo que hoje alguns autores chamam de presente lento, aquilo que outros chamam de presentismo, e eu preferiria chamar de atualismo, né? A possibilidade, quando se enfraquece a orientação historicista, de surgir como experiência alternativa da história e da temporalidade, formas que se concentram no instante e não na narrativa. Então o que o Chico está dizendo o instante é mais fundamental do que a correria, porque o instante é eterno. O instante é o contato que nós podemos ter com a eternidade que nos é possível. A eternidade que nos é possível é experimentar a convergência de passado e futuro no instante. Então esse não se apressar tem a ver com essas novas possibilidades existenciais de mobilizar a temporalidade, né? De mobilizar as expectativas e de mobilizar a memória. Porque a música do Chico, de maneira muito brilhante, mobiliza a memória, mobiliza um elemento de memória que é a cidade do Rio, que é muito forte. Ela tem contornos, tem uma situação, tem um local, tem um passado, e mobiliza um futuro que parecia muito distante, que parecia inacessível pelas narrativas. Era muito difícil produzir narrativas do futuro. Essas narrativas produziam catástrofe, e ele consegue trazer esse futuro para ser vivido no presente, numa chave transformadora. Uma chave onde a contingência pode ser positiva. Um outro exemplo também de 93, esse álbum do Legião Urbana, a gente não vai ouvir, porque a Legião hoje está um pouco bloqueado pelas sensibilidades, mas é uma outra forma de responder ao encurtamento do futuro. Então, frente ao encurtamento do futuro, frente à impossibilidade narrativa, o que sobra é a transcendência. Não tem mais. O Cazuza já tinha feito essa passagem em 88, não é? Então, não mais a violência juvenil de 82, 83, mas a transcendência em busca de valores universais do sentimento, do amor, do cuidado que se instaura. E aí tem toda essa raiva da música, né? Que ele festeja a inveja, a intolerância, a violência, diz muito desses climas dos anos 80, a estupidez de quem cantou essa canção. E aqui, para quem conhece a música, sabe que é uma quebra na harmonia.
E ele diz: venha, meu coração está com pressa, quando a esperança está dispersa, só a verdade me liberta, chega de maldade e ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta, e vem chegando a primavera, nosso futuro recomeça. Venha, que o que vem é perfeição. O que vem não é mais uma narrativa, o que vem é um tempo cíclico. Toda a estrutura da música é mais uma estrutura do mito. Enquanto Chico lida com a eternidade, Renato Russo está aqui restaurando o mito com uma possibilidade de experiência do tempo presente. Não é? A perfeição é o mito, não? A perfeição é o círculo. Então, a verdade, uma série de valores eu não vou me estender, mas eu acho que é bastante evidente que a partir de 93 não há mais ideologia como uma forma predominante, embora ela está disponível, inclusive está disponível hoje. Nós podemos, na universidade, os alunos do primeiro período são particularmente disponíveis para viverem as ideologias ainda, o que é ótimo. Mas fora essas pequenas ilhas, né, de ideologia, ela não parece estar muito vigente. E, bom, 2003. Eu acho que até aqui, me parece que a estrutura que está organizando a experiência vai oscilando entre medo e esperança. E 2003 marca, digamos, assim como 83 marcou o fim, ou pelo menos a falta de pregnância do medo nuclear, 2003 vai marcar também a exaustão da polaridade medo e esperança na vida social brasileira. Assim que eleito, em 27 de outubro de 2002, o Lula diz o seguinte para a Folha de São Paulo: o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, em sua primeira entrevista após confirmada a sua eleição, disse que o Brasil está mudando como país e, mais importante, é a palavra do Lula: a esperança venceu o medo, e hoje eu posso dizer para vocês que o Brasil mudou sem medo de ser feliz. E aí eu vou mostrar rapidamente para vocês só um trechinho de um vídeo da campanha do Lula de 2000, quando ele é eleito. Você não pode escolher se seu filho será menino ou menina. Não pode escolher a sua altura, nem a cor dos seus olhos. Muito menos o que ele vai ser quando crescer. Mas uma coisa você pode escolher: que tipo de país você quer para ele. Se você não muda, o Brasil também não muda. Bom, naturalmente, fiquei esperando o Eduardo Cunha sair. Aí ele já estaria preso. Enfim, mas não tem como não se emocionar. Pelo menos eu sempre me emociono quando vejo tudo isso. Me emociono com o jingle de 89 e tal. Porque são produções muito climáticas, são produções muito fortes, que atravessam a temporalidade, mas são também peças terríveis de manipulação do tempo. Não é? Esse vídeo é feito por um marqueteiro, se aproveita do clima que o país vivia naquele momento, transforma isso em forma de mobilização social. Né? Se promete claramente, olha, uma nova utopia é possível. Você pode ser de novo sujeito da sua própria história. Você não precisa ficar entre o medo e a esperança, você pode ser sujeito histórico. Desde que você mude você mesmo, você vai mudar a sociedade. Naturalmente isso é uma farsa. Né? Claro que muitas mudanças se produziram, mas isso não era possível mais como uma estrutura social generalizada. Mas as pessoas querem isso ainda, é um direito delas e isso pode se restaurar. Romper com o historicismo significa acreditar que a janela para a utopia está aberta a cada instante, como Benjamin dizia.
A gente não pode dizer, olha, a utopia, a ideologia sumiu, não teremos mais. Não. A cada dia a utopia pode entrar. Assim como 2013 surgiu do nada, a utopia pode surgir do nada. Isso se nós estivermos abertos para a contingência. Bom, então esse momento de 2013 abre o que às vezes chamam da nossa pequena modernidade. Né? Há uma sensação de que agora o país vai crescer, de que agora a gente está no rumo certo, muita coisa foi entregue, muita coisa foi feita e se criou a expectativa de que nós deixamos um passado para trás, tipicamente moderno. A modernidade precisa deixar um passado para trás para entrar num tempo de transformação, num tempo de progresso, num tempo de possibilidade, num tempo de experiência. Então se amplia enormemente a esperança. Se da década de 80 até talvez 2000, a sociedade brasileira viveu em vários climas de medo, medo da bomba, medo da economia, medo da AIDS, medo de muitas coisas que foram muito reais. Aqui, o polo complementar do medo, isso que é importante, se a gente fosse fazer uma análise fenomenológica do clima do medo e do clima da esperança, esses dois climas dependem da noção de espera. Quem teme alguma coisa porque espera alguma coisa e teme que a si mesmo se possa perder na medida em que essa coisa chegue, não é? E quem espera ganhar alguma coisa à medida que essa coisa que ele espera chegue. Então, tanto para quem espera quanto para quem tem medo, a estrutura básica é a espera, é a expectativa. Então, há uma orientação ainda predominantemente para o futuro. Né? Pode ser um futuro mais curto, mas é um olhar para o futuro, apesar das possibilidades alternativas que vão surgindo. E aí nós temos também o primeiro mandato de Lula e a guerra do Iraque. E 2013, o anonimato como fantasia. Então voltamos a 2013, essa geração que cresceu com a promessa feita por esse vídeo do Lula, essa geração que cresceu achando que não tinha limites, essa geração que cresceu vivendo uma expectativa de um futuro que se amplia, de repente vê isso negado. Não por uma crise econômica que ainda não estava instaurada, ela vê negado porque o mundo adulto não é essa esperança. O mundo adulto é a luta pelo emprego, é a busca do salário. Então essa grande expectativa que foi aberta pela eleição do Lula e que foi transformada em tecnologia política, né? O governo Lula vendeu isso sistematicamente para essa geração, começa a entrar em colapso muito antes da crise econômica. Começa a entrar em colapso quando essa geração vai entrar no mercado de trabalho, quando essa geração está fazendo a passagem entre vida adolescência e vida adulta e começa a viver uma vontade de revolta, uma vontade de anonimato, sem as mínimas condições para isso. Porque ela já não pode mais ser anônima. Ela não tem como ser anônima. Não vai ser porque colocou a máscara do Guy Fawkes no rosto e saiu para a rua, ou porque virou Black Door, que ela vai se tornar anônima, que ela vai poder reinstaurar a contingência, mas, olhando o lado positivo, a contingência se restaurou. Não? Você não pode dizer que daí surgiu algum outro projeto político, mas foi um momento de contingência. Foi um momento que essa geração parece ter falado, olha, não quero essa narrativa. Eu quero viver outra coisa. E aí ela tem um outro traço, que é aquilo que era apenas anunciado pelo Alan Moore em 83, que é o que eu estou chamando aqui de disponibilidade anárquica do passado, para essa geração que cresceu a partir de 2003, é um fato. Essa geração tem acesso ao passado não por uma enciclopédia organizada, basta na casa do pai, bonitinha, não pela escola, fundamentalmente, ela tem acesso ao legado cultural do passado pelas formas modernas de comunicação. Então, para ela ouvir essa música do Chico de 93 ou ouvir uma música do Chico dos anos 70, não faz muita diferença. Está tudo disponível ao mesmo tempo no repositório de música, no Spotify, no YouTube, e ela não vai historicizar essas músicas para recebê-las, ela vai ouvi-las. E vai usar isso para viver. Então, a experiência do passado como algo organizado numa narrativa vai ficando menos disponível, menos relevante, à medida que o passado não passa e vai se acumulando numa grande shadow gallery. Não é? O problema é que nem todo mundo pode ser o V. Estamos todos dentro de uma shadow gallery. O legado cultural vai se depositando nos repositórios.
Mas o que nós conseguimos fazer com isso? Além de produzir fantasias, não é? E aí eu dou alguns exemplos, ainda nos HQs, de como esse passado anarquicamente disponível vai sendo deglutido, vai sendo usado na contemporaneidade. Eu acabei tirando Esse aqui é um quadrinho que é o seu primeiro arco, que ainda não terminou, começou em 2005, do Sal Abinat, chamado Atômica. Esse arco chama-se God is Red. E ele utiliza todo o imaginário soviético, que agora não ameaça mais ninguém. Desde 88 que o imaginário soviético não ameaça. O imaginário soviético está sendo transformado em produto cultural desde 88, pelo menos, antes ainda da queda do muro. E aqui é transformado de maneira brutal, porque não há nenhuma referência à história real, à transposição das imagens para uma fantasia. Então, Atômica é um deus criado por uma realidade paralela, que é a União Soviética, que se chama um Estado, e o Atômica destrói outros deuses. É uma grande alegoria, mas que se alimenta do passado histórico. Essa alegoria se alimenta do passado histórico. E aqui é uma das páginas inteiras, onde você tem os personagens. Právida é um personagem. Quem lembra, Právida é um jornal oficial do Partido Comunista Soviético. White Wolf, The Iron Curtain, a cortina de ferro, é um outro deus, né? Porque a trama atômica é um deus criado pelos homens, e esse deus criado pelos homens vai destruir os deuses originais. Então é uma luta entre a razão técnica e a natureza. Tem Sputnik aqui também. E o grande malvadão, o Estado. Vocês veem lá no fundo do Estado. Enquanto a Atômica aparece como uma espécie de anti-herói ambivalente, o Estado é o vilão. Tá? Então há uma conexão aí com o V de Vingança de algum modo, onde o Estado continua sendo um vilão. Também um outro exemplo, né, para voltar ao nosso querido Alan Moore, que é um dos arcos de A Liga dos Cavaleiros Extraordinários, né, The League of Extraordinary Gentlemen. Ele tem essa série que é o mesmo conjunto de personagens tradicionais, que estão numa trama onde aparecem cenas em 1910, 1969 e 2009. É o mesmo conjunto, a mesma trama, mas como eles são imortais, eles vivem ao longo do tempo. E o fantástico no Alan Moore, além dessa percepção de duração, é como ele se utiliza do material histórico, por exemplo, dos jornais, do material de jornal, para evocar climas históricos. Então ele constrói e sintoniza o leitor dele com, por exemplo, o clima eduardiano, por volta de 1910, né? Através da mistura de personagens de ficção. Ele vai canibalizar Bram Stoker, né? Ele vai canibalizar Arthur Conan Doyle, ele vai canibalizar a obra do Oscar Wilde. Ele canibaliza a literatura, ele canibaliza a cultura disponível nesse momento eduardiano, como canibaliza também a história. Então ele usa isso, mas a pergunta é, ele produz então uma falsa representação histórica? Não. Ele não produz uma narrativa histórica, mas ele é capaz de sintonizar o leitor dele com aqueles mundos da vida de 1910. E por que o historiador não pode fazer isso também? Por que o historiador não pode tratar a ficção como fato? Já que uma vez que um personagem se instaura na vida social, ele é experimentado como fato. Claro que há uma diferença ontológica entre um fato ficcional e um fato histórico, mas ambos produzem efeitos históricos. Então o historiador tem que aprender a usar o legado cultural como capaz de evocar e sintonizar climas históricos e não apenas como documento. Não nos interessa ler o Oscar Wilde ou ler Arthur Conan Doyle apenas porque eles são uma espécie de retrato do seu tempo. Não, porque eles são presenças do seu tempo. Então, quando nós lemos Arthur Conan Doyle, quando nós lemos Wilde, quando nós lemos esses grandes autores do passado, nós sentimos a presença desses mundos da vida. Nós conseguimos nos sintonizar com isso. Então, o historiador pode usar esses elementos para fazer isso, para produzir sintonias com o mundo da vida do passado. Por quê? Porque essas sintonias podem ser capazes
de reintroduzir a contingência num tempo contemporâneo que é marcado pelo absoluto controle. Já que a gente tem que pensar também os usos daquilo que nós fazemos. Aqui são exemplos de como ele usa anúncios, aí você não sabe se são anúncios falsos, se são anúncios verdadeiros. Ele usa um procedimento parecido com o do Borges, a literatura você lê o Borges, você não sabe se aquele personagem existe ou não existe, porque o clima que o Borges evoca é tão realista. Quando o Borges coloca lá o Pierre Menard como um erudito que está reescrevendo o Quixote, ele coloca numa situação que o Pierre Menard parece uma pessoa que poderia, de fato, ter existido em algum momento. Então essa distinção vai se desfazendo. Aqui os outros momentos, 69 é um volume incrível, assim como ele, de fato, pega todo o imaginário desse momento, Beatles, desse momento, e transpõe para os seus personagens. São os mesmos personagens que são refigurados, e um 2009 como não poderia deixar de ser distópico. 2009 é um caos, é uma coisa horrível, nada dá certo. E aí mais alguns elementos, desse uso anárquico do passado. E aí essa frase do Tim Callahan, que é um dos grandes analistas do Alan Moore, que ele diz que o Moore nos ensina a usar a arte do passado para despertar a vida no presente e no futuro. Eu só corrigiria uma coisa, eu diria que ele nos ensina a usar a arte do tempo, porque ele não usa só o passado, ele usa o presente, ele usa o futuro, como em 2009 ele está usando o futuro, e é possível usar o futuro, e usamos o futuro o tempo todo, para despertar a vida num instante. Então a operação que a gente tem que aprender a produzir é despertar a vida, que é sempre a contingência, a partir dessa transição entre passado, presente e futuro. E não achar que o passado é alguma coisa que está lá numa gaveta, que está num momento perdido atrás. O passado está agora, o passado está aqui, E aí, a minha reflexão final, juro, ser ele não ser historiador hoje. E o problema é que ser historiador hoje significa ser historicista. Ótimo, precisamos continuar a ser historiadores. Mas nós precisamos ser algo além de historiadores. Precisamos ser algo mais próximo daquilo que Alan Moore consegue ser. Mais próximo daquilo que o Chico Buarque consegue ser quando compõe a sua música e consegue convergir as suas experiências temporais e produzir um objeto de transmissão climática. Então, o que eu digo é, o historiador não pode só continuar produzindo identidade, orientação e sentido. Até porque a sociedade já sabe produzir isso muito bem. Até porque até o meu celular Google produz isso para mim. Eu tiro fotos, eu tenho um aplicativo que do nada me cria uma história. Eu tirei fotos hoje, amanhã ou daqui a pouco o Google te manda, eu criei para você uma história aqui. Então criar história de maneira tradicional é uma tecnologia integralmente à mão. É claro que as histórias que os historiadores conseguem produzir e podem produzir tendem a ser muito melhores e mais complexas do que as histórias que estão disponíveis. Mas nós sabemos que a maior parte das pessoas preferem as histórias menos complexas. Então, se nós queremos chegar até as pessoas, chegar até elas produzindo histórias complexas é cada vez mais difícil. Por isso que as biografias mais coxinhas, mais tradicionais, as narrativas mais tradicionais e mais bobas são as que mais vendem. Porque, e aí a gente tem que ler o Heidegger para saber que isso não acontece por acaso, isso não acontece porque o historiador escreve mal. Não, gente, porque na maior parte das vezes nós precisamos de narrativas simples. Na maior parte das vezes, na nossa vida, no cotidiano, nós não precisamos de narrativas complexas. Do ponto de vista pragmático, nós precisamos de narrativas simples. E quem oferece essas narrativas simples é quem vai vender. Então a historiografia está numa bifurcação. Ou ela se simplifica a ponto de nem ser mais uma ciência, para competir com as formas culturalmente disponíveis de orientação, ou ela continua no seu caminho de complexificação e fica cada vez mais isolada socialmente. Cada vez mais distante do mercado da história, digamos assim. Daquilo que podemos construir outras formas de manipular o passado, de manipular o tempo, de reintroduzir a contingência, porque as pessoas precisam disso, as pessoas querem também isso. As pessoas querem uma experiência
estética com o passado, as pessoas querem também entretenimento com o passado, as pessoas querem outras dimensões, querem sentir o passado, a presença do passado, e isso reintroduz complexidade. Acho que isso é uma forma de reintroduzir complexidade na experiência do passado que a indústria cultural oferece para a maior parte das pessoas. A experiência do passado que a indústria cultural oferece é absolutamente ridícula. Eu fiz um teste, estou dando uma disciplina sobre os anos 80 para a graduação atualmente. Eu joguei lá no Google Imagens, 1982. Só veio imagem da seleção brasileira de futebol. A famosa seleção de 82, que realmente é um fato importante de 82. Mas 3, 4, 5 páginas de imagem, só a seleção brasileira de futebol. Isso tende a ser a experiência histórica que vai sendo disponibilizada pela indústria cultural. São experiências absolutamente empobrecedoras. O historiador age para oferecer narrativas complexas que as pessoas não veem utilidade, então é preciso buscar um meio termo. Então a história como profissão, e aí o que eu acho mais importante é a história como vocação. O que nós precisamos é reafirmar que a história não é apenas uma profissão, não é apenas uma ciência, mas a história é a vocação daquele que está disposto a trabalhar para manter sempre de pé as condições de enriquecimento da experiência histórica. A nossa tarefa é oferecer às pessoas ferramentas para que elas possam realizar a complexidade da história delas. É isso que nós temos que fazer. Isso é uma vocação, não é uma ciência. Não é um tipo de história. E aí os limites da fantasia, mas disso eu não falarei hoje. E para conclusão, vou trazer um outro exemplo de como pessoas muito inteligentes, e aliás, isso que eu vou mostrar para vocês hoje, no Spotify, tem 1 milhão de visualizações. Chico Buarque, uma música do Chico, deve ter 170, 80 mil visualizações. Então isso aqui fala muito mais para o nosso tempo, infelizmente ou felizmente, não vou ser, do que uma música do Chico. Vamos ver se eu consigo. Esse link pode ter quebrado. Eu acho que eu já deixei aberto aqui. Porque sempre que tudo funcionasse tão perfeitamente nas palestras, mas nada funciona. E aí eu não falo mais nada depois, tá? Sim. Tô pensando comigo mesmo. Será que Deus faz uma troca? Leva todos os malucos do Restart e traz Renato Russo de volta. Leva aí com entrar em Bob Marley. Leva Fresno e traz Sabotagem. Leva Lu Santana e vem o Bradley do Sublime. Leva Sean Kingston e traz de volta Tupac. Tipo promoção, levar pelos malucos do sertanejo universitário e voltar pro Chico Sainz. Trazer Raul Seixas no lugar da banda Sim. Trazer Mamonas no lugar do Justin Bieber. Vai se fuder, sou imparcial e agora a contracultura chegou. E seu cenário musical tá uma merda. Eu tá com merda no ventilador. E se nasci no orfanato de ideais, os meus sobrevivem nos interlúdios. E a cada segundo tem mais um MC, um beatmaker e um home studio. E o exército se reúne, a indústria é frágil. Pois nossa geração não se limita a nada. Simbora, molecada, vamos invadir o rádio. Nossa revolução será televisionada. Um mundo sem evidência é como um corpo sem coração. Coisas muito normais já não satisfaz. Valores virtuais se perdem minha liquidação. Se oriente, rapaz, aqui já é ideologia de uma geração. Desde o obviamente que é Raimundo, que pra mim fizeram parte da evolução do mundo. Tanto quanto as sempre vem rock and roll, livre, trave, notório, propagação online, que mais eu duvidar que sabotagem, unifique, mano, bela no tchau. Mamona, energia, mano, bem melhor, você fica de dragão, certo? Geralda, de vento, de quer que eu não fique funk, de mutantes, rap, hack, blog, dub, curte rock. Mob, base, fica pra assistir lá, mob, dente, dub, incorporando todos os
Bom, Alan Moore, a música, né? É isso, gente. Obrigado.